Vamos orar mais uma vez? Pedimos graça da Tua parte, Senhor, para nós aprendermos mais um trecho do Evangelho de João e por ele sermos edificados, Senhor. Teu Espírito Santo e a Tua Palavra nos convença do nosso pecado, também nos anime, também aumente o nosso amor por Ti, Senhor. Assim oramos na pessoa do Teu Filho, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. A verdade é um duro discurso, mas a verdade é o Evangelho que salva. Vamos então continuar a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 6. Hoje, com a permissão do Senhor, vamos concluir o capítulo 6. Capítulo 6, do 60 ao 71. Acompanhem, por favor, aí. Eu vou fazer a leitura do trecho. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E prosseguiu: e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós estamos aprendendo nesse discurso que Jesus proferiu à multidão algo muito importante para a nossa vida cristã. Aqui Jesus revela, nesse discurso que nós lemos no capítulo 6, ele revela o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele pregou àquelas pessoas, àquela multidão, a respeito de si mesmo. O evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. E para a gente se situar então aqui no capítulo 6, vamos fazer um retorno um pouquinho. Nós vimos que Jesus havia multiplicado pães e peixes, ok? E a multidão ficou impressionada com aquele milagre que Jesus realizou. As pessoas então concluíram que era só seguir Jesus, que ele daria sempre um alimento natural. E foram atrás dele para o nomearem rei, vocês estão lembrados? Como que um líder político, um representante social. Mas Jesus repreende aquelas pessoas, porque elas estavam equivocadas quanto à motivação para seguirem Jesus. O mestre então passa a discursar a respeito do verdadeiro evangelho, a boa nova de salvação que Deus concedeu graciosamente a todos aqueles que Deus escolheu, todos aqueles que Deus Pai assim o quis, e que ninguém, Jesus diz, consegue se salvar por seus próprios méritos e por suas próprias obras, mas somente crendo nele, Jesus. E a impressão que os discípulos tiveram então do discurso que Jesus proferiu, essas palavras a respeito da verdadeira boa nova de salvação, ao invés de serem palavras de deleite para eles, esse discurso foi duro. O discurso foi ofensivo, porquanto Jesus, naquele início do capítulo 6, nós vimos, ele estava dando pães e peixes, então para aquela multidão e para os discípulos isso era maravilhoso.
Jesus era o rei que eles esperavam, enquanto ele estava suprindo as suas necessidades naturais. Mas quando ele passou a pregar o evangelho, e o que isso implicaria na vida do verdadeiro discípulo, do verdadeiro aprendiz, a reação dos ouvintes, a reação dos discípulos foi essa no versículo 60. Diz assim, vamos então à exposição do trecho: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras? As palavras do discurso de Jesus até aqui, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o que eles falaram? Esse é o nosso rei. Mas agora, quando Jesus pregou sobre o evangelho, sobre a verdadeira palavra, ou a verdade que é o evangelho, ele mesmo, os discípulos falaram: duro esse discurso, quem que pode ouvir? Em outras palavras, os discípulos questionaram: duro, é ofensivo, é desagradável esse discurso, quem que está preparado para ouvir isto? Quem é que vai querer isto? Isto não vai atrair as pessoas, isto não vai despertar o interesse nas pessoas. E percebam, queridos, que os primeiros a dizerem que o discurso de Jesus era duro, era difícil de aceitar, era desagradável, foram os próprios discípulos que estavam aprendendo de Jesus a respeito do reino de Deus. E na cabeça dos discípulos era muito mais fácil as pessoas serem atraídas por bênçãos, por pães, por peixes, por palavras de falsos profetas que tiram, quem sabe, o melhor de dentro dos ouvintes. Palavras agradáveis à carne, quem sabe, do que por uma palavra como esta que Jesus proferiu, o evangelho da salvação, o evangelho que revela que é somente por meio de Jesus que há salvação, e que Ele, e somente Ele, é Senhor. E por isso então muitos dos discípulos se afastaram de Jesus, não mais o seguiram. Eles queriam pão, mas não queriam doutrina. Eles queriam comida, mas não queriam reconhecer que eram pecadores, totalmente carentes de Cristo. Eles queriam algo para, quem sabe, sustentar a carne, mas não que o enlevassem em espírito. Eles recusaram Jesus e sua palavra, o Filho de Deus. E aqui nós já aprendemos uma valiosa lição de início. Se nós não conseguimos ouvir esse discurso, que é um duro discurso, mas é a verdade, o evangelho verdadeiro, o que adianta ouvir outro discurso? O que adianta ouvir uma palavra, por exemplo, sobre Jesus pop? O que adianta, talvez, ouvir uma palavra que massageie o nosso ego, que acaricia as nossas consciências enganosas? Aqui Jesus está descortinando aos seus discípulos uma questão fundamental no seu ministério. Ele, Jesus, é a verdade que liberta. E ele vai, um pouquinho mais adiante, se Deus permitir, nós estudaremos no capítulo 8, versículo 32, ele vai declarar: eu sou a verdade, e conhecendo a verdade, vocês serão libertos. E por que o evangelho é duro? Por que o discurso sobre a verdade que é o evangelho, que é Jesus Cristo, é duro aos pecadores? Sabe por quê? Porque jamais será popular, jamais será agradável aos homens pecadores uma mensagem que revela que tudo que o homem pecador pode fazer e oferecer não serve para nada para salvá-lo. Os homens estavam aguardando: qual obra que nós temos que fazer? Quem sabe esperando a resposta de Jesus: vocês têm que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então se nós cumprirmos todas essas etapas, nós seremos salvos. Então, da parte do homem, eu faço tantas coisas para me salvar. Mas Jesus mostrou para eles, através desse discurso, que nada, absolutamente nada, do que o homem pecador pode fazer redunda em salvação para ele.
Nunca será popular uma mensagem que diz para mim e para você o seguinte: nada do que você fez, nada do que você está fazendo, nada do que você fará pode ser usado em benefício da sua salvação. Agrada a você? Nossa carne não. A mim também não. Porque eu quero fazer alguma coisa. Porque eu acho que se eu fizer alguma coisa eu contribuo para a minha salvação e eu tenho méritos. Mas não é assim. Por isso o discurso de Jesus é duro aos pecadores, é ofensivo aos ouvidos dos pecadores. Esse foi um enfoque do discurso de Jesus à multidão, como uma faca de dois gumes. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, colocando todo mundo de joelhos sem poder se apoiar em suas justiças próprias, colocando as consciências das pessoas que estavam ouvindo o seu discurso nuas diante de Deus. Jesus, ao proferir o discurso, ele disse: a obra não é de vocês, a obra é de Deus, o meu Pai, para a salvação de quem Ele quer. Aí a expectativa dos discípulos daquela multidão foi lá embaixo, no sentido de que isso rebaixa muito o ser humano, isso tira todos os méritos nossos, nós judeus. Alguma coisa nós temos capacidade de fazer para a salvação, mas esse homem está dizendo que nada, absolutamente nada do que nós oferecemos a Deus pode nos salvar, é somente por Deus, porque a obra é de Deus. Estou fora. Esse discurso é muito duro. E Jesus, então, sendo soberano, conhecedor dos pensamentos das pessoas que estavam ali, ele interpela, ele questiona, ele interroga incisivamente no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, sabendo por si mesmo, ou seja, ele conhecia como Deus ali encarnado, um homem Deus conhecia por si mesmo, porque ninguém falou: Senhor, eles não estão gostando da sua palavra, para de falar. Por si mesmo, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Está ofendendo vocês? Como eu disse, enquanto viram que Jesus estava curando pessoas, multiplicando pães e peixes, fazendo coisas maravilhosas, estava tudo bem, obrigado. Mas quando os discípulos ouviram Jesus repreendendo a multidão que foi atrás dele por causa de comida, quando ele começou a falar de carne e sangue, os irmãos se lembram, a igreja se lembra na última exposição, que Jesus disse a respeito de carne e de sangue, ou seja, o seu sacrifício. Quando ele passou a falar que ele era o pão da vida e que tudo aquilo que as pessoas precisavam estava nele e somente através dele, aí os discípulos se escandalizaram. E a verdade muitas vezes escandaliza, a verdade muitas vezes ofende, a verdade muitas vezes causa indignação. E Jesus continua então: se o que eu disse até aqui escandalizou vocês, olha só o verso 62. Que será, pois, se virdes, o verbo ver, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Quem sabe a gente, se nós não conhecêssemos o versículo 62, a gente podia até pensar: Jesus perguntou isso, escandaliza? Quem sabe Jesus poderia ter falado assim: mas então tá bom, vou mudar meu discurso, então vou mudar o teor das minhas palavras, porque está escandalizando vocês. Longe de mim querer escandalizar vocês. Mas Jesus disse: se isso escandaliza, tem mais coisas que vão escandalizar mais ainda vocês. Se vocês estão escandalizados ao ouvirem eu dizer que eu sou o Messias, que veio da parte de Deus para ser o servo sofredor, que eu vou morrer para salvar todos e somente todos os que o Pai destacou para mim, para a salvação, para crerem em mim, o que vai acontecer com a consciência de vocês quando vocês olharem e verem eu subindo ao céu? Vocês vão ficar muito escandalizados.
mostrando, Jesus nessas palavras está dizendo para eles: eu sou Deus, eu vou voltar para o céu, porque o céu para o judeu era o trono, a morada de Deus. Quando Jesus está dizendo: eu vim do céu e vou voltar para o céu, portanto, quer vocês acreditem ou não, quer vocês fiquem escandalizados ou não, eu estou dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. E Jesus continua no 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As minhas palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus são duras, as palavras de Jesus são impopulares, mas são Espírito e são vida, no sentido, Espírito é vindo da parte de Deus e gera vida a quem não é da parte de Deus. A palavra, o Evangelho vem de Deus, através de Jesus, e gera vida em quem Ele quer. As minhas palavras são Espírito e são vida. Quem sabe uma palestra agradável, quem sabe uma palavra envolvente, voltada para a satisfação da carne, pode não ser tão difícil de ouvir, mas esta palavra para nada aproveita, porque não está em consonância com o Espírito, e este é o que vivifica. Auditórios, quem sabe, lotados, ouvindo palestras motivacionais, eu não estou dizendo que isso é ruim em si, mas milhares de pessoas num auditório, ouvindo palavras motivacionais, não vão crer em Jesus Cristo e não terão vida. Vida. O Evangelho, a palavra de Deus, a palavra dita por Jesus e o próprio Jesus, que é o Evangelho, isso gera vida, porque isso é Espírito, e todos os que estão mortos necessitam de vida através do Espírito. Ainda que o discurso seja duro, ainda que o discurso seja ofensivo. Ser satisfeito na carne, tentar produzir algo por táticas carnais e humanas, isso não aproveita para nada. Porém, tudo o que provém do Espírito de Deus, isto nos dá vida. Isto gera vida em nós. O Evangelho da verdade, que não é agradável ao nosso paladar carnal, mas é a palavra que vivifica o homem carnal pecador. O Evangelho salva. Jesus Cristo salva. Ele é o único, por sua palavra, que vivifica. E no verso 64, continuando, Jesus diz: contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Olha só, prestem atenção nesse versículo. No meio daquela multidão toda, onde também estavam os discípulos, presta atenção. Havia uma multidão grande ouvindo Jesus. Dentre aquela multidão, aquela quantidade muito grande de pessoas, haviam os discípulos, aqueles que estavam andando mais próximo de Jesus para aprender do reino de Deus. E dentre os discípulos havia os 12 apóstolos, perceberam? A multidão, os discípulos, e dentre os discípulos, os 12 apóstolos que Jesus escolheu para si. E pela presciência de Jesus, ele já sabia antecipadamente quais eram os descrentes daquela multidão e aqueles que não estavam crendo em suas palavras, e também aquele que iria traí-lo. Finalzinho do verso 64. Jesus sabe hoje quem o busca por quem ele é, e Jesus sabe quem o busca por interesse. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe quem aqui, nesta manhã, crê nele. E ele sabe aqui, nesta manhã, quem está prestes a traí-lo. A presciência do nosso Senhor Jesus Cristo, a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. E por saber quem não creria nele, por saber quem iria traí-lo, ele acrescenta no 65 e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito,
Por causa disto, por haver descrentes entre vós, por eu saber que há descrentes entre vós, por eu saber quem há de me trair, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui Jesus continua sua pregação, reforçando que a salvação é concedida pelo Pai, e somente quando Deus pega essa pessoa e saca e retira o pecador do caminho da perdição e o leva até Cristo para uma perfeita regeneração. Jesus está reforçando o que ele disse e ofendeu as pessoas. A verdade. A verdade. Deus, e somente Deus, por soberania e bondade, misericórdia e graça e amor, escolhe alguns para Ele e dá a essa pessoa um novo coração, e dá a essa pessoa um nascer de novo em espírito, uma maravilhosa conversão, seja quem for, do mais terrível pecador àquele que acha que sua justiça própria podem levá-lo ao céu. Deus é que salva, o Pai é que salva. E a prova de que se o ser humano não for levado para Deus, ou por Deus a Jesus, ele não vai por si mesmo, está no versículo 66. Olha só o que diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A maioria daqueles discípulos estava perto de Jesus por um tempo considerável. O ministério de Jesus já estava em curso, e os discípulos já estavam com ele por determinado tempo, e um tempo importante, mas não estavam próximos de Cristo, mas não estavam em Cristo. Eles não tinham sido levados pelo Pai ao Filho. Mas como vimos, não é que eles perderam a salvação, porque aprendemos na última exposição de que não se perde salvação. Uma vez salvo, para sempre. Os discípulos abandonaram Jesus, mas não é que Deus tinha destacado esses discípulos, essas pessoas para ele, salvou essas pessoas, mas agora eles abandonaram e deixaram Deus, perderam a salvação. Não, a verdade é que eles nunca foram salvos. Nunca foram salvos. No meio do povo de Deus há discípulos que não são discípulos verdadeiros. No meio da igreja há crente que não é crente de verdade. Por quê? Porque o seu coração é duro para aceitar a palavra de Jesus, que revela o custo do discipulado, que revela o que lhe espera ao se expor como cristão, porque o evangelho pregado ofende a nossa carne, ofende a nossa morosidade. O evangelho pregado ofende a nossa maneira preguiçosa de viver. Não quero mexer nessa área da minha vida, não quero ser transformado. Não custa caro ser discípulo de Jesus, por isso então eu não quero. Agora vejam o que Jesus faz em seguida, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, e aqui é para acabar: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Perceberam? Jesus discursou, pregou a uma multidão, um discurso que foi ofensivo aos ouvidos dos pecadores, e agora nesse momento os discípulos reagem, falam: é duro esse discurso, passaram a abandonar o Senhor, virar as costas para o Senhor. E aí ele pergunta para os 12, aqueles mais próximos, os apóstolos dele, além dos discípulos que começaram a ir embora, ele vira para os 12 e fala: e vocês também vão? Após Jesus ter proferido essas palavras de verdade e luz, muitos dos discípulos, aqueles que estavam andando com Jesus para aprender a respeito do reino de Deus, ao notarem que não poderiam segui-lo apenas para benefício da carne, para receberem bênçãos e dádivas, mas teriam que ouvir as palavras do Espírito que vivifica e que exige deles uma atitude de renúncia aos desejos da carne, muitos abandonaram Jesus. E agora Jesus se volta para os 12 e pergunta: e vocês também vão? E neste momento
a uma palavra de confronto de Jesus aos seus 12 apóstolos. Queridos, Jesus ele não adequa o seu evangelho por conta que está perdendo seguidores. Muitos dislikes. Aí Jesus fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou ter que mudar minha palavra agora porque eu estou perdendo muita gente. Não, ele se vira para os 12 e fala, e vocês também vão? Como se nesta manhã Jesus perguntasse para mim e para você, por que você está aqui hoje? Por que você está aqui nesta manhã? Qual é a razão de você me seguir? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos em ser meu discípulo? Você calculou bem? Em outro evangelho, Jesus apresenta uma história com relação a isso. Você calculou bem o custo de me seguir? O que você quer da sua vida cristã? Ou quer me abandonar também? E esta pergunta gera confronto. E diante deste confronto da palavra de Jesus, os verdadeiros e os falsos se manifestam. Os verdadeiros e os falsos se manifestam. Quem permanece e quem vai embora. Jesus apura quem é quem, por meio de sua palavra, que é a espada de dois gumes. Como um dos pastores e líder espiritual da igreja, eu talvez não proferiria esta palavra de confronto como Jesus. Eu vendo quase todo mundo indo embora, e os poucos que ficaram, eu acho que eu tentaria agradá-los para permanecerem conosco, para eu não ficar sozinho. Vocês perceberam que no mesmo dia Jesus ele iniciou pregando para milhares de pessoas, auditório lotado. Mas ele termina a sua pregação falando com 12. 12 dentre milhares que ele iniciou o seu discurso. Se fosse comigo, quem sabe eu que já sou chorão, eu sairia correndo lá para a porta e tentaria impedir que os poucos que ficaram comigo fossem embora, por causa da minha mente limitada, por causa do meu coração inseguro. Ou então eu falaria, o último que sair apaga a luz. Jesus está falando, Jesus está pregando a respeito da verdade, e as pessoas estão virando as costas. E ainda assim Jesus é o nosso exemplo de mestre que faz discípulos. Como, Rodrigo? Porque Jesus, o nosso mestre, nos ensina que não adianta ter um ajuntamento de gente que não crê na verdade. Gente que não está disposta a viver para Ele. Gente que não está disposta a abrir mão dos seus desejos carnais e, quem sabe, se encorajarem mutuamente para viverem para a glória de Deus. No reino de Deus, quantidade não é necessariamente sinal de êxito espiritual. E Jesus nos ensina essa valiosa, tremenda lição nesta manhã. Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade de adoradores. Jesus é o nosso exemplo de mestre que faz. Sempre em todas as eras da existência humana nesta terra haverá gente reunida para ouvir o evangelho da graça de Deus e adorar a Jesus Cristo como igreja. Por isso que nós devemos continuar pregando as escrituras, a verdade do evangelho, enquanto tivermos força da parte de Deus. O evangelho continuará sendo pregado, porque é por meio de Jesus Cristo, não é pela mão de homens, não é por causa de homens, mas é Jesus que edifica a sua igreja. E se hoje tem aqui nesse auditório quase que lotado, pessoas ouvindo o evangelho, é porque Jesus está edificando a sua igreja. Louvado seja Deus.
Depois dessa pergunta, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Quando Jesus olha para os 12, eu imagino que um silêncio, quem sabe um olhando para o outro. Ninguém conseguia responder nada para Jesus. E ali está o olhar penetrante do Deus encarnado, fitando nos olhos dos 12. E ninguém queria dizer nem que sim, nem que não. Eu vou falar o que agora? E correr eu também não vou. Aí Pedro então toma coragem. Pedro então responde com uma pergunta em nome do grupo dos apóstolos, e tenha certeza disso, que a palavra que Pedro proferiu nesse versículo não poderia ter sido dita senão pelo agir do Espírito que vivifica. Pedro respondeu no 68 e 69, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, ó Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele percebeu que ainda que a palavra de Jesus seja dura para quem ama as trevas, seja difícil para praticar se não for pelo Espírito, ainda que o pão da vida seja indigesto para a carne, mas não há outro melhor para nossa alma sedenta e faminta senão Jesus. Em outras palavras, Pedro declara convicto: ou é o Senhor ou é nada. Não há outro que eu possa ter que me dê a vida eterna, porque o Senhor é fonte de vida. Eu não posso me imaginar sem Ti, Senhor. Eu não tenho vida se não for em Ti, Senhor. Na noite escura da alma é o Senhor que nos consola. Só o Senhor, e no Senhor há esperança e paz que excede todo o entendimento. Ai de mim sem Ti, Senhor. E notem vocês que Pedro não perguntou para onde iremos. Existem algumas versões que traduziram para onde iremos, mas não é a mais correta de acordo com o original, referindo-se, se fosse para onde iremos, como se fosse um lugar. Mas a pergunta de Pedro foi: para quem iremos? Para quem iremos? Ele sabia que a salvação não estava num lugar, não estava em coisas, mas a salvação estava numa pessoa. Há muita gente confiando em coisas, ordenanças, cerimônias, ou quem sabe num lugar místico determinado para ser salvo, mas essas coisas jamais substituem quem salva: o Salvador Jesus Cristo. A pergunta de Pedro foi correta: para quem iremos, Senhor? Para Ti que nós devemos ir. Só o Senhor tem a salvação, só em Ti há salvação. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E esta convicção, na resposta de Pedro você percebe, o que é convicção? É a certeza de algo. Convicção, então, ele fala crer e conhecer. Para você ter convicção a respeito das verdades de Deus, você tem que crer e conhecer. O que Pedro disse? Nós temos crido e conhecido. Juntando esses dois ingredientes, você forma a sua convicção. Crer e conhecer. E é esta convicção que devemos ter sobre Jesus e verbalizar isso, declarar isso, como Pedro declarou. Não é só ficar: ô irmão, declara para mim, você ama Jesus Cristo? Ô irmão, declara. Não, Deus sabe, não precisa ficar falando não. É bom nós falarmos. É bom você declarar para os principados e para as potestades, para as pessoas, verbalize isso: eu não vivo sem Jesus. Ai de mim se não fosse salvo por Jesus. Ai de mim se eu não tivesse fé neste Jesus. A minha vida seria um vazio sobre vazio, uma bolha de vaidade sem sentido. Tudo que eu não consigo ter em mim, nas pessoas e nas coisas deste mundo, eu tenho plenamente em Cristo Jesus. Declare isso, meu irmão, minha irmã, para quem possa ouvir. Eu preciso de Jesus. Isso é até bom para o nosso próprio coração, que de repente ele ergue um pouquinho a cabeça e fala: eu sou autossuficiente. Mas você mesmo declara, como o salmista fala para a própria alma, né? E você diz para o seu próprio coração, para a sua própria alma: ei, você não consegue sozinho, você precisa de Jesus. É Jesus que você tem de tudo de melhor na sua vida, é Jesus. Seus dois ouvidos vão ouvir o que a sua boca
vai declarar. E agora, vejam a réplica de Jesus ao que Pedro disse. Parece que ele deu uma cortada em Pedro, uma vírgula na fala de Pedro. Olha só, versículos 70 e 71. Replicou-lhes. A réplica de Jesus, ou seja, a resposta, foi para todos. Lhes aí está no plural. Replicou-lhes. Então, Jesus não falou somente para Pedro, mas para todos aqueles que estavam ali ouvindo, os 12. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: aqui entre vocês 12, que eu escolhi para serem os meus apóstolos, tem um que não entendeu que apesar de eu ter trazido vocês 12 para serem meus apóstolos, este um nunca foi crente de verdade. Pelo contrário, ele é diabo, ou seja, adversário. É acusador. Queridos, o que isso nos mostra? A resposta de Jesus, conhecedor de toda e qualquer situação, isso nos mostra a soberania de Deus na escolha, tanto dos que são dele para a salvação, dos que não são dele para a perdição. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós vemos que Deus escolhe algum para ele, não é que Deus escolhe algum para ele, mas ele não interfere naqueles que não são dele. Não, tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus amou a Jacó, como nós estudamos na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, preteriu Esaú, rejeitou Esaú, aborreceu-se de Esaú. O que isso significa? Deus é soberano em tudo. Ele escolhe alguns para a salvação, por bondade, misericórdia, graça, amor da parte dele, e ele escolhe outros para continuarem amando as trevas, já pré-determinados para a perdição. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas Rodrigo, isso é injusto. Não é injusto. Leia a carta aos Romanos que você vai aprender que Deus é soberano e Ele escolhe quem Ele quer e Ele rejeita quem Ele quer. E quem é você para questionar Deus? Não é que Jesus escolheu 12 para serem apóstolos verdadeiros e de repente ele se perdeu na escolha e ele fracassou. Puxa, escolhi 12, mas um se perdeu, fracassei. Não, Jesus havia escolhido um para não ser apóstolo genuíno, para mostrar que tudo está debaixo do controle soberano de Deus, inclusive o diabo, inclusive o inimigo. Queridos, nós já falamos aqui, eu preciso repetir, o diabo não é outro Deus. Satanás, o inimigo, é servo. Satanás só faz aquilo que o Deus Todo-Poderoso permite ele fazer. Satanás, como diz Martinho Lutero, é um cão na coleira de Deus. Ali entre os 12 que Jesus escolheu, havia um que não era dos seus, que não tinha crido e conhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim como no meio da igreja, há pessoas que estão na igreja, mas não são de Cristo. Estão inscritas no hall de membros da ICCG, mas quem sabe não estão inscritas no livro da vida. Pessoas que são joio entre o trigo, que são bode entre ovelhas. Isso tudo está debaixo do controle soberano de Deus. E eu concluo então dizendo o seguinte: Jesus não quer que nós sejamos somente pessoas próximas dele. Jesus chama para si verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que parem de seguir Jesus à distância, ou achando que conhecendo Jesus apenas por frequentar a ICCG. Porém, o que Jesus requer de nós é que a gente se identifique de fato com Ele, sendo de fato discípulo do Mestre, deixando de sermos superficiais como crentes
e que a gente viva de fato como alguém que foi alcançado pela salvação e pelo poder do Santo de Deus, Jesus, que nos vivifica, que santifica e transforma, viver realmente como uma nova criatura, uma nova vida, andando para a glória de Deus, como embaixadores de Cristo, e as pessoas vão ver nas suas atitudes como uma nova criatura, e as pessoas vão falar: essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente, alguma coisa estranha nela existe. Aí a pessoa, quem sabe por curiosidade, vai perguntar para você: por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você trata tão bem sua esposa? Por que você disciplina seus filhos? Aí você vai poder responder para a pessoa: é Deus na minha vida, é Jesus que me salvou, é Jesus Cristo que é o meu Salvador, que mudou, chegou num dia especial e mudou a minha vida, que estava de perna para cima e colocou a minha vida de perna para baixo para poder caminhar e ir para o céu com Ele. É Jesus, e é só Jesus. Aleluia. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas, Ele mudou as pessoas para fazê-las caber em seu Evangelho. Jesus não adequa o discurso para ganhar mais seguidores. Jesus mantém o discurso da verdade. Doa a quem doer. Ofensivo à carne, mas é o que salva. É o que dá vida. É o que vivifica, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. Assim como Jesus testou, Ele provou os 12, quando Ele perguntou para eles: e vocês também vão embora? Jesus lançou ali para eles uma palavra de teste, provou os 12 ali. Ele também faz isso conosco nesta manhã. Deus não tenta ninguém, mas Ele prova os seus, e a prova de Deus não tem o objetivo do diabo na tentação, que é derrubar, que é lançar condenação. Deus nos prova não para saber o resultado, porque não é que Ele lançou para os 12 e falou: será que eles vão embora? Jesus já sabia o resultado, Jesus já sabia quais eram os seus, e Ele lança aquilo para provar aqueles que são seus, para testar aqueles que são seus. Ele nos prova para produzir convicção em nós mesmos, para aumentar e fortalecer a nossa fé. E a nossa resposta com convicção deve ser, meus irmãos e irmãs: eu creio em Deus. Vocês vão querer ir embora? Você responde para Jesus nesta manhã: eu creio em Deus e não estou de brincadeira, Senhor. Eu já decidi o que eu quero para a minha vida. É o teste que Jesus está fazendo conosco nesta manhã, para apurar aqueles que são seus. Eu já decidi o que eu quero para a minha vida. Eu quero Deus. Eu vou para a igreja não para passar tempo ou para mostrar para os outros que eu tenho uma frequência exemplar, mas porque eu sou uma nova criatura em Cristo e que eu preciso de Deus, Ele não precisa de mim. Eu vou à igreja porque eu preciso de Deus. Deus não fica impressionado com a sua frequência, não. Ele oferece a você um privilégio de frequentar, de ouvir a palavra dEle, que está tão escassa nos dias atuais. E você pega essa oportunidade e fala: eu vou, porque sem Deus eu não sou nada. Todos nós somos provados por Deus na nossa fé, ao crermos no verdadeiro Evangelho. E sabe de uma coisa? Quero confortar seu coração como eu fui confortado. Deus sabe o nosso limite. Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. E Ele pergunta para você: você quer ir embora? Mas por trás Ele está te segurando. Ele está mantendo você no caminho. Não pense você: Senhor, eu vou responder para ti, Senhor. Aí eu continuo com o Senhor, porque olha, pode contar comigo, sou forte. Você fala: Senhor, eu decidi estar contigo, mas é o Senhor que está comigo. O Senhor é fiel, eu sou infiel, mas o Senhor é que me mantém no caminho. Louvado seja Deus. Ele está conosco para nos suster, para nos manter. Ele é fiel. E assim a nossa convicção vai crescendo, no sentido de que não vamos encontrar em mais ninguém, em nada neste mundo, o que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando nós passamos a ter mais convicção, sabe o que vai acontecendo? Nós começamos a flutuar, a ficar mais distante do mundo e mais próximo do céu. Isso é que é convicção, é viver altaneiramente, é viver
para Deus, é pensar nas coisas do alto. Isso é convicção. Quando você, crente, está tendo mais convicção de que você não tem nada nesse mundo de bom a não ser Jesus, as raízes vão saindo desse mundo e você vai flutuando até um dia você chegar e entrar na glória com Ele. Falar, esse mundo não vale nada, eu quero Deus, eu quero Jesus, quero viver para sempre com Ele. Aleluia. Então eu convido você, por favor, a se unir comigo e reconhecer que podemos não ser pessoas tão conhecedoras da palavra de Deus, podemos ser pessoas infiéis, podemos ser pessoas que, quem sabe, não conhecem muitas coisas nesse mundo, mas uma coisa você e eu temos motivo de sobra para declarar com convicção, e eu peço a você para declarar comigo: Jesus é tudo do que eu preciso, por isso eu não vou deixá-lo, porque para quem irei, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.